Máscaras. Você é uma pessoa que veste máscaras dentro da igreja? Amigos, se tem uma coisa que Deus não tolera, é a hipocrisia. Pessoas que vestem máscaras, simulam ser o que não é, prega o que não vive e cobra aquilo que não faz, e vive uma incoerência tremenda dentro da igreja. Você já conviveu com pessoas assim? Por que eu estou mencionando isso daqui? Porque eu queria compartilhar um texto na Bíblia com vocês a respeito desse problema de hipocrisia. Pessoas que simulam apenas ser um cristão, mas de fato não são cristão. Olha, na Bíblia Sagrada, poucas vezes você vai ver Jesus Cristo revoltado, irado, bravo. E se tem uma coisa que tira a paciência de Jesus Cristo, na Bíblia Sagrada é a hipocrisia. E todas as vezes que Jesus está irado, na Bíblia Sagrada é por problema de hipocrisia das pessoas. Aqui no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 18, diz assim, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira morre imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou a figueira imediatamente. Irmãos, aqui é o símbolo da hipocrisia. Por quê? Jesus ele acordou de manhã, estava com fome, e de longe ele avistou uma figueira cheia de folhas, toda verdinha, cheia de folhas. E ali ele imaginou, bom, ali tem figos, vou lá para colher figos e comer. Só que quando ele chegou, ele percebeu que não tinha figo nenhum. Aí ele amaldiçoa aquela figueira morre. Por que Jesus achou que tinha figos naquela figueira? Por causa das folhas. Olha, qual é o sinal para você saber se uma figueira tem figos ou não? É as folhas. Aqui no Brasil não é muito comum nós termos pé de figos ou figueiras, mas na Palestina, especialmente ali no Oriente Médio, é comum pé de figos. E o sinal para você saber se uma figueira tem figos ou não é as folhas, é as folhagens. Então, se um judeu está passeando ali na Palestina e ele vê um pé de figos, qual que é o sinal para saber se aquela figueira tem figos ou não? As folhas. As folhas vão demonstrar se ela tem figos ou não. Então, a figueira dessa história, a culpa dessa figueira é que ela aparentava ter uma coisa que ela não tinha. Figos. Por quê? Porque o sinal de uma figueira ter figos é as folhas. Então Jesus chega lá, procura figos, não tem figos. Ele amaldiçoa a figueira. Por quê? Porque ele foi enganado pela figueira. A figueira dessa história é uma figueira falsa. É uma figueira mentirosa. É uma figueira hipócrita. Enganava. Simulava ser uma coisa que ela não era. Demonstrava ter uma coisa que ela não tinha. Então o problema dessa figueira não é não ter frutos. É ela aparentar ter frutos. Queridos, não é pecado não ter frutos. Não é pecado. Não é pecado. O problema não é não ter frutos. O problema é você demonstrar ter frutos, mas não tem. É simular ser aquilo que não é. É cobrar aquilo que não faz. Pregar aquilo que não vive. Esse é o problema da história. Esse é o problema, é a hipocrisia. Eu vi um pensamento de um grande pregador cristão chamado A.W. Tozer. Ele dizia o seguinte, santos sem santidade é a tragédia do cristianismo. O que ele está querendo dizer, irmãos? Que pessoas que demonstram ser santos, mas não são, ele pode ser a pior propaganda para dentro do cristianismo. Porque ele apenas está vestindo máscara, simulando aquilo que de fato ele não é. Está entendendo? E essa história vai nos ensinar que na igreja pode ter muitas pessoas hipócritas. Cuidado. Cuidado. Deus não está preocupado em você não ter frutos. Ele está preocupado com a sua falsidade. Você simular ser o que você não é. Eu queria compartilhar com vocês a palavra hipócrita. Sabe o que significa a palavra hipócrita? A palavra hipócritas, queridos, vem do grego, significa hupócrites. Essa palavra era muito usada para pessoas que trabalhavam no teatro. Então, a origem da palavra hipócrita nada mais é que um ator. A palavra hipócrita é ator, do grego, hupócrites.
Eram pessoas que trabalhavam no teatro. Portanto, uma pessoa hipócrita é aquela que disfarça, aquela que atua para enganar, aquela que finge ser o que não é, aquela que simula apenas ser uma coisa que não é. É um ator, é um hipócrita. Então, essa figueira vai nos ensinar que na igreja você pode ser uma coisa e ser outra totalmente diferente no seu trabalho, na sua casa. Como que as pessoas te veem? Será que você de fato é um cristão genuíno, autêntico, verdadeiro? Sabe, amigos, cristianismo é uma mudança interna do coração, é uma mudança interior. Não é você viver de aparências. Tem pessoas que pensam que cristianismo é você chegar na igreja e pegar um checklist assim e verificar o que o cristão deve fazer. É isso, aquilo outro. Não, não é isso não. Isso daí qualquer um faz. Mudanças exterior qualquer um pode mudar. Cristianismo é uma mudança que vem do coração, é internamente. É você de fato ser, não atuar como cristão, não falar como cristão, não agir como cristão, é de fato ser um cristão. E essa mudança envolve mudanças de gostos, de atitude, de comportamento, porque é algo interno, é algo que vem de dentro do coração. Não é você simular, é de fato você ser um cristão. E Deus está te chamando para você tirar as máscaras e viver um cristianismo autêntico, genuíno e verdadeiro. É você ser de fato um cristão, não simular ser um cristão. A incoerência é algo que tira a paciência de Jesus. Não seja uma pessoa amaldiçoada. Que Deus te abençoe e que você possa ser um cristão verdadeiro.